A live de hoje é sobre plano de ação dentro da UAN, para você decolar com a sua carreira, com o seu trabalho dentro da UAN a partir do plano de ação. Então, pessoal, eu sou Ana Emília, nutricionista de UAN e consultora de alimentos, e tô aqui hoje nessa live para ajudar você, que também é nutricionista ou consultora, a superar o medo, a superar as suas deficiências, as suas inseguranças e definitivamente decolar na sua carreira de nutricionista de UAN. Bom, hoje eu vou explicar para você por que o plano de ação é tão importante para você sentir segura no seu trabalho. Eu percebo, na última semana, eu fiz uma enquete e uma das respostas que mais chegou para mim foi que o nutricionista de UAN tem muito medo quando vai começar a trabalhar na UAN. Ele também se sente inseguro quando está dentro da UAN para realizar tantas tarefas, tantas atividades. Então, diante disso, esta semana eu programei uma maratona de lives que termina hoje, com alguns materiais muito importantes e que formam o tripé para que você possa chegar dentro da UAN no seu primeiro trabalho ou não e definitivamente sentir-se segura para realizar todas as atividades. Sem contar que teve uma outra situação que também foi detectada nessa minha enquete da semana passada. Muitos nutricionistas têm preconceito de trabalhar em UAN, por uma série de motivos que a gente vai ver isso ao longo das próximas lives que eu vou fazer aqui também. Mas hoje o foco é realmente em trazer para você segurança na hora que você estiver trabalhando. Isso é fundamental em qualquer situação. Uma pessoa insegura, ela passa para o outro aquela insegurança. E você, como líder e gestora de uma unidade de alimentação, tem realmente que se apresentar segura diante não só dos seus colaboradores, mas também daquele que te contratou, do dono daquele estabelecimento, dos gerentes, dos gestores. Isso é fundamental. Se você não conseguir isso, vai ser muito difícil que você consiga atingir os resultados daquilo que você espera do seu trabalho dentro daquela UAN. E por isso hoje eu estou aqui nessa live para poder te ajudar nesse sentido, trazendo para você mais uma ferramenta. Quando a gente está trabalhando, é muito importante ter em mente que não é só aquilo que a gente aprendeu nas nossas aulas teóricas e práticas lá na faculdade que vão nos levar a ter sucesso na nossa carreira profissional. Vai ser muito importante que a gente vá adquirindo conhecimentos extra, situações que vão colocando, que vão dando para a gente sustentação para tudo que a gente está fazendo. E hoje em dia nós podemos nos utilizar de tantas ferramentas que são importantes para a gente na nossa carreira e tá tudo aqui na internet, de forma fácil, simples, disponível, gratuita. E aí às vezes a gente não se dá conta. Por isso hoje eu quero falar para você da importância do plano de ação. Para começar a falar para você, plano de ação é uma ferramenta muito utilizada por todas as áreas e até na nossa vida pessoal. O plano de ação, ele facilita com que a gente tenha resultados mais assertivos e mais rápidos na nossa jornada profissional. E ele é utilizado por praticamente todos os locais que você for. Se você estiver numa grande empresa, numa pequena empresa, se você for profissional liberal, da forma que você estiver trabalhando, o plano de ação vai te ajudar. Porque o plano de ação não é uma coisa inventada por mim, nem pela empresa que você trabalha. O plano de ação é uma ferramenta internacionalmente utilizada. Ele, inclusive, tem várias formas de ser aplicado, algumas técnicas muito interessantes que a gente pode passar para você aqui mais para frente. Agora, hoje, eu quero falar de uma forma bem específica para você, porque nas duas últimas lives, eu falei aqui para você sobre checklist e relatórios de não conformidade.
E o plano de ação vem fazer o fechamento disso tudo. O plano de ação, ele vai junto com o checklist e o relatório de não conformidades, ele forma o tripé para que seja realmente a sua jornada dentro da UAN seja sustentada. Quando eu falo seja sustentada, é porque ao longo da nossa trajetória, da nossa jornada em trabalhos dentro de UAN, a gente tem muitos imprevistos, muitas situações com as quais a gente não contava que ia acontecer. Sem contar também que nós, como nutricionistas de UAN, somos gestoras. Lá dentro, nós vamos ter que gerir muitas equipes, muitas atividades diferentes, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de custo, administrativa, a parte de segurança de alimentos. São tantas áreas dentro de uma UAN que não dá para a gente falar de todas elas aqui. Mas o mais importante é que a gente tenha em mente que tudo isso faz parte do nosso trabalho, mas que em algum momento a gente vai ter que priorizar uma dessas atividades, ou uma ou mais de uma, mas isso tem que ficar muito claro para a gente tem que ter consciência disso, senão as coisas podem desandar lá na frente. E eu vou falar para vocês da minha experiência, de como foi a minha carreira e como eu fui aprendendo a lidar com todas essas intempéries, com todas essas situações difíceis e fui criando o meu próprio método, o meu próprio jeito de trabalhar para que eu pudesse ser mais ágil, mais rápida em tudo que eu estivesse fazendo e realmente ter sucesso na minha carreira. E eu acredito que com essas dicas que eu estou passando para você, você também terá a oportunidade de, aproveitando aquilo que eu já vivi, a minha experiência e também o meu método, a minha história, para construir a sua história, o seu jeito e o seu próprio método para trabalhar dentro de uma UAN. Bom, para trilhar esse caminho, porque dentro de uma UAN é verdadeiramente um caminho a ser percorrido. Quando a gente é contratada, a gente tem uma expectativa de resultados em algumas áreas. E a gente também é contratada porque o dono daquele lugar também tem algumas expectativas que ele espera que nós, como nutricionistas, consigamos ajudá-lo a resolver. Então é verdadeiramente uma jornada. Outro dia eu até fiz um post. A carreira de UAN não é para qualquer um. É só para os fortes, porque realmente são muitas situações que a gente tem que aprender a lidar. E elas não são ensinadas, porque são situações do dia a dia que vão acontecendo à medida que a história está sendo escrita. E não tem jeito de falar de uma forma geral sobre tudo que vai acontecer em uma UAN, até porque cada UAN tem a sua particularidade. A gente tem vários tipos de UANs diferentes e, lógico, muitas situações diferentes que nós, como nutricionistas, vamos aprendendo a lidar. Mas para trilhar esse caminho, como eu estava falando para vocês, é importante ter em mente 3 passos que você não pode se esquecer. O primeiro passo é ter foco. Sempre trabalhar com foco em algum resultado que você deseja alcançar. É lógico que você vai ter um objetivo final lá na frente, mas para alcançar esse objetivo final, muitas vezes você vai tendo que determinar algumas metas de trabalho, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo de uma vez. Então, o primeiro ponto a ser lembrado por um nutricionista de UAN é que ele precisa ter foco. O segundo ponto, segundo passo, é o planejamento. O planejamento é fundamental e é interessante como a gente não vê isso em momento algum da nossa formação acadêmica. Muito dificilmente você vai ter alguma matéria ou algum curso que priorize ensinar as pessoas a serem mais organizadas e planejadas.
E nós sofremos muito com a falta de uma disciplina como essa ao longo da nossa carreira. Porque o planejamento sustenta muito todas as nossas atividades e tudo que a gente precisa fazer. E o terceiro ponto é a ação. Então, foco aliado a planejamento levam você a ter ações mais assertivas e encontrarem o resultado desejado. Por isso, hoje, para falar para vocês sobre plano de ação, eu preciso de falar primeiro o que acontece com muitos de nós nutricionistas quando entramos dentro de uma ONE. Eu falo isso porque eu acompanho muitos nutricionistas aqui, eu faço algumas mentorias e também acompanho inúmeros estagiários. Em toda a minha carreira, que já se vão mais de 15 anos, eu tenho recebido muitos estagiários por aqui. E, mais do que ver o outro, eu vivi isso também. E o que eu vivi que eu não quero viver mais e que, se eu puder te dar um conselho, eu te digo, não faça isso. O seguinte, a gente entra dentro da ONE e começa a querer arrumar tudo e todos. A gente entende que se a gente foi contratada, a gente precisa urgentemente fazer mudanças, inclusive para sermos vistas como boas profissionais. Então a gente vai de forma muitas vezes atabalhoadamente, fazendo um monte de coisas, sem ordem, sem planejamento e sem foco. Cada dia que você chega lá, você faz uma coisa diferente, porque cada dia que você chega lá, você encontra um erro diferente. E aí, quando você vê um erro pela frente, uma não conformidade, uma irregularidade, o seu primeiro instinto de nutri de ONE é ir lá e corrigir imediatamente. Isso pode até funcionar para algumas pessoas, para alguns profissionais, mas sinceramente, para a grande maioria das pessoas não vai funcionar. Não é ir de forma atabalhoada, resolver problemas, pôr a mão na massa, sem o menor planejamento, que vai ajudar você a resolver os problemas que você encontra pela frente. Eu te digo isso pela minha prática e pela quantidade de noites mal dormidas, de problemas com relacionamento com colaboradores, de problemas com relacionamento com clientes que eu já vivi e vejo os meus mentorandos e também os meus estagiários vivendo. Isso é uma situação que a gente pode com certeza modificar na nossa vida de ONE e também podemos melhorar esse relacionamento que às vezes é tão conturbado com nossos colaboradores e também o relacionamento que às vezes a gente nem constrói com os nossos clientes. Por isso, eu disse no início que era uma técnica que eu utilizo de acordo com a minha própria experiência. Bom, eu gostaria de passar aqui para você muitos exemplos da ONE, mas eu acho que eu posso te passar um exemplo nada a ver com o ONE que vai ficar muito claro de você entender. Vamos supor que você se encontre hoje com uma amiga e ao final do encontro a sua amiga te convida para ir a uma festa com ela amanhã. E você rapidamente, como você gosta muito dessa sua amiga e da companhia dela, você aceita. E na hora que você aceita, vocês se despedem e vocês vão embora, cada uma para sua casa. Quando você chega na sua casa é que você se depara com algumas perguntas. Você vê que você não perguntou que hora era a festa, que tipo de festa era aquela. E aí você começa a pensar, que hora eu vou para o salão? Será que eu preciso de ir para o salão? Que roupa eu vou vestir? Será que é um churrasco ou uma festa de casamento? Que presente eu vou levar? É criança ou adulto? É homem ou mulher? E aí você se depara com esse tanto de perguntas e você olha e fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me planejar para agir? Você esqueceu do principal. Você se esqueceu de colocar foco no seu destino. Aonde é que você quer chegar? É numa festa. Mas que festa é essa?
Então, você se esqueceu do seu destino final. Você não colocou foco no principal. Se você não colocou foco nisso, como você vai se planejar e como você vai agir? É lógico que você pode encontrar 1001 saídas. E nesse caso é muito simples, porque você vai pegar o telefone e ligar para sua amiga. Mas imagina quando você chega dentro de uma UAN. Imagina que você chega lá dentro e de repente você se vê dentro de uma cozinha com inúmeros colaboradores, com inúmeras atividades e você simplesmente começa a realizar, a fazer, a correr daqui para ali, a atender um pedido, atender outro e você não se organiza. Você não colocou foco no em qual objetivo você quer realmente alcançar. E aí você começa a fazer e com certeza não vai faltar trabalho. Você vai até lavar chão, pano, servir comida, fazer compras, sabe? Você vai fazer tudo lá dentro. Mas talvez você não faça o principal. Talvez você não faça o seu papel, o papel de gestora dentro da UAN. Você carrega peso, você faz compras, você ajuda todo mundo e no final ninguém vai te dar valor. Isso é quase certo, porque afinal de contas, o dono daquela UAN não te contratou para isso. Ele te contratou para pensar junto com ele sobre o negócio dele, sobre os problemas que ele tem. E aí você se vê fazendo muito trabalho braçal, desenvolvendo às vezes muitos problemas de relacionamento e ao final das contas ninguém te reconhece. Mas é lógico, você não era estoquista, você não é a cozinheira, você não é o entregador. Então ninguém vai te reconhecer, porque no final das contas, o seu papel de nutricionista você acabou não desempenhando. Então, quando eu digo para você o quão importante é que você pare antes de começar, entre, visite, conheça, anote, registre, planeje e aí então comece a agir. Isso vai fazer toda a diferença para você, Nutri de UAN, que sente medo e insegurança. Eu já me senti muito assim. E quantas vezes eu já me senti como uma barata tonta, embora sabendo que tinha tanto trabalho a ser feito e eu não conseguia realizar nada. Então, por isso, segue aí a minha metodologia para você. O primeiro passo dentro de uma UAN é fazer o que nós falamos nas 2 últimas lives. Levanta todas as irregularidades e as não conformidades por cada setor que você visitar, preenchendo detalhadamente o checklist, aquele checklist que nós falamos anteontem, na nossa live de quinta-feira. Feito o checklist, você vai ter em mãos todas as situações que você encontrou de não conformidades e todas elas vão merecer a sua atenção. Mas será que todas elas vão merecer a sua atenção de uma vez só? Será que você vai dar conta de fazer tudo o que você precisa de uma vez só? E será que você vai conseguir realizar tudo sozinha? Será que é tudo responsabilidade sua mesmo? Isso você vai começar a definir quando você fizer aquele relatório top. O relatório que eu falei ontem para vocês, que é pegar todas as não conformidades que você encontrou e colocar no relatório de não conformidades operacionais e treinamentos. Ali, nesse relatório, você então vai listar tudo que você encontrou lá no seu checklist. Feito isso, você já está pronta para começar a pensar no planejamento. Então, existem tarefas que antecedem o plano de ação. Existem ferramentas que você se utiliza que vão acontecer antes do seu plano de ação. Estas ferramentas são o checklist e o relatório top. Eu chamo de top porque, como eu falei para vocês,
Assim que vocês fizerem esse relacionamento, toda hora falando em relacionamento, né? Assim que vocês fizerem esse relatório, vai ser top para vocês, porque vocês vão estar com a faca e o queijo na mão. Então, o relatório top está feito, você já tem tudo levantado. Agora é hora de mão na massa do planejamento. É hora de você começar a olhar todas essas não conformidades e entender o que você vai fazer com elas. Bom, antes disso mesmo, disso tudo, da gente já começar a preencher esse plano de ação, eu quero falar para vocês primeiro o que é realmente o plano de ação. É uma ferramenta, gente, uma ferramenta simples que vai definir tarefas, vai definir responsáveis e vai definir também prazos. Por isso que não dava para fazer esse plano de ação antes de fazer checklist e relatório top. Primeiro tem que fazer checklist, relatório top, para depois ir para o plano de ação. Aí é que você vai definir as tarefas de verdade. Porque você pode pensar assim: Ana, uma não conformidade que eu encontrei foi que os colaboradores estão usando adornos. Então é simples, por que eu vou pensar em alguma coisa sobre colaboradores usando adornos? É muito simples. Eu chego na minha One e digo que, pessoal, a partir de hoje eu quero que vocês tirem esses brincos, tirem esses esmaltes vermelhos e esses anéisinhos dos seus dedos. Pronto. Não se esqueçam do colar, tá? E dessa maquiagem. A partir de amanhã, ninguém mais aqui desse jeito. Tudo bem, essa pode ser uma saída. Até que, se você estiver com todo mundo desse jeito que eu estou aqui trabalhando, realmente essa é uma gravidade assim intensa, você já tem que tomar providência logo. Mas normalmente a gente chega no One e vai verificando que as pessoas usam um brinquinho aqui, outro usa uma maquiagenzinha de leve, outra não usa touquinha direito, deixa aquela franjinha caída bem aqui. O outro vai fazendo então milhões, cada um do seu jeito, né? O rapazinho que deixou a barba, o bigode, o outro que deixou o piercing. Vamos supor que você tem aí na sua One 15 colaboradores. São 15 probleminhas. Porque cada um tá lá com o seu brinquinho, o anelzinho, a aliança, a barba, cada um com o seu. E você chega bela e linda e diz lá dentro: a partir de hoje a Nutri diz que tirem tudo. O que você ganha com isso? Normalmente você ganha antipatia. Normalmente você ganha olhares que dizem para você de forma clara e direta: não vou fazer isso. E aí você corre um sério risco. O primeiro eu já contei para vocês, que é o da antipatia do grupo. O segundo é o risco do cliente olhar e falar o seguinte: não, que bobagem é essa? Que tem minha funcionária usar aliança? Toda vida usou aqui, não vai tirar não. E por que seu cliente fala isso, gente? Você também pode virar e falar: mas esse cliente, se ele me contratou para resolver o problema dele, como é que ele não aceita o que eu tô falando para ele? Por que ele não tá me apoiando? E aí eu vou contar uma coisa muito simples para você que eu aprendi na minha prática. Quando o cliente tem que escolher entre mim e entre a cozinheira, ele escolhe a cozinheira. Com certeza ele escolhe, porque quem está preparando a comida não é a Nutri. Não sou eu que vou chegar amanhã, 4h30 da manhã, e pegar no batente. Então, muitas vezes, se a cozinheira foi bater lá no ouvido dele, e dependendo da forma que ela falou com ele, ele vai chegar para você e vai te descascar. Você corre o risco, então, de ser, primeiro de tudo, criar uma antipatia geral pelo grupo. Segundo, de passar um vexame danado porque você deu uma ordem e o dono vai lá e desdá sua ordem. Terceiro, você corre o risco, inclusive, de ser demitida.
Como que a gente pode imaginar que uma simples ação de retirar adornos de colaboradores dentro de uma UAN poderia causar todo esse transtorno? Gente, e esse transtorno de perder a autoridade e de criar desavenças com colaboradores é uma coisa que fica tão difícil depois de ser refeita. Vai precisar de um trabalho passo a passo de novo, de uma reconstrução. E às vezes isso demora muito tempo e dá tanto desgaste e cansaço que até você desanima e desiste. Então, é por isso que eu falo para você que antes de tomar uma atitude, seja ela mais simples que for, você deve parar um pouquinho e planejar como você vai tomar essa atitude. E aí eu vou te dar esse exemplo simples aqui da retirada de adornos dos colaboradores. Quando você tem o checklist, você definiu que você viu que você encontrou uma não conformidade. Colaboradores usando adorno. Você foi lá e colocou no seu relatório de não conformidades, lá no seu relatório top, que os seus colaboradores de todos os setores, por exemplo, de algum setor específico, estão utilizando adornos. E você já sabe que você vai ter que dar um treinamento para eles de boas práticas de fabricação por causa dessa não conformidade. Ótimo! Então, o que é o plano de ação? Olha só, o plano de ação vai definir o seguinte: a não conformidade eu já encontrei. Aonde eu quero chegar também já encontrei, porque o ponto A é meu ponto de partida, colaboradores usando adorno. O ponto B é o ponto de chegada, colaboradores sem adornos. Mas para chegar até aí, quais são as tarefas que eu deverei fazer para chegar nesse resultado de forma rápida, eficiente e sem conflitos? Eu vou ter que listar as minhas tarefas. Entende isso? Quando eu falei para vocês que plano de ação era uma lista de tarefas, é isso. Eu tenho um ponto, preciso chegar em outro. O ponto que eu quero chegar é meu resultado. Mas para chegar nesse resultado, eu tenho uma listinha de tarefas a serem feitas. Então, eu começo a definir quais são as tarefas. Nesse caso específico de uso de adornos, como eu ajo normalmente? Eu já coloco a não conformidade, então aí eu vou lá para o meu relatório de plano de ação, que também vou deixar para vocês lá no feed. Coloco lá número 1, colaboradores usando adorno. E aí, abaixo desse número 1, eu vou listando todas as tarefas que eu preciso de fazer. A primeira tarefa é conversar com o gerente, dono, gestor, encarregado, se existe um regulamento interno. Se existir, eu vou verificar se no regulamento interno tem a utilização ou não de adorno. Se não existir, posso criar um regulamento interno. Se for uma coisa muito urgente, não vou criar regulamento interno por hora. Já vou pedir para o dono a autorização para que a gente já faça essa mudança. E, lógico, vou explicar para o dono por quê. Quais são os riscos que ele está correndo com aqueles colaboradores usando adorno. Com certeza, depois que você explicar para o dono o risco que tem de uma pecinha dessa, por exemplo, aqui essa pecinha aqui que segura o brinco, vamos que ela caia desavisadamente, porque é possível, a gente às vezes pode acontecer, ela caia no caldo do feijão e alguém come o feijão e engole aquilo, engasga, para na goela do seu cliente. O que vai acontecer com esse restaurante? Então, são coisas que você tem que argumentar com seu cliente que podem acontecer e que ele fala: mesmo? Eu nunca pensei sobre isso. Nossa, amanhã nós já vamos começar com essa situação. Vamos retirar esse adorno de todo mundo. Quando você conversou com ele, você então resolveu se vocês vão fazer um informativo com a assinatura dele, enfim, e vocês vão colar lá.
E se antes de apresentar tudo isso, você vai fazer um treinamento. Aí você lista todas as possíveis tarefas que você tem que fazer para cada não conformidade. Você pode até olhar para mim e falar assim: meu Deus, Ana Emília, isso vai dar uma trabalheira sem fim. Eu vou falar para você, não vou te enganar. É lógico que dá trabalho, gente, mas o nome que a gente está fazendo é trabalho. Eu estou trabalhando, eu não estou de férias dentro da UAN. Se eu não estou lá de férias descansando, aproveitando, tomando sol, caipirinha e comendo churrasco, então eu tenho que trabalhar. Então faz parte dar trabalho. E a gente não pode ter medo disso. Mas eu vou dizer para você que muito mais do que dar trabalho, dá satisfação. E mais do que satisfação, dá resultado. Então, pode também, você que nunca fez, às vezes você vai demorar mais tempo. Mas só que você só aprende a fazer se você fizer. E você só fica ágil e rápido quanto mais vezes você repete aquela ação. Então, faz mais planos de ação. Começa agora. Se você não está trabalhando, faz algum plano de ação de alguma coisa dentro da sua casa. Planeje alguma coisa que vai acontecer e utilize essa ferramenta. Se você já está trabalhando e nunca fez plano de ação, escolha alguma não conformidade ou algumas não conformidades e aplique o plano de ação. Você vai ver que o resultado é tão diferente, gente, faz tanta diferença. E aí, é dessa forma que você então faz seu planejamento. Você vai fazer para cada não conformidade a lista de tarefas que você precisa fazer para chegar a ter aquilo conforme ao resultado que você deseja. Agora vem a segunda etapa. Depois que você listou as possíveis tarefas, você vai colocar se você precisa de mais alguém ou se a responsabilidade de todas as tarefas são somente suas. Se forem suas, você já vai direto para a terceira etapa da construção do plano de ação, que é colocar datas. Você vai lá e faz colocação das datas. Bom, conversar com o dono do estabelecimento. Hoje, já vai lá e marca com xizinho. Verificar regulamento interno, amanhã. Fazer informativo, amanhã. Treinamento com colaboradores, daqui 2 dias. E aí você vai colocando tudo ali no seu plano de ação. Então, o plano de ação, ele vai ter 3 etapas. A primeira é quando você lista as tarefas para cada não conformidade. A segunda etapa, você vai verificar se tem alguma pessoa responsável que não seja você. E a terceira etapa é colocar a data. A segunda etapa, porque, por exemplo, pode ser que você detecte que você precisa, os alimentos fracionados dentro da geladeira não estão etiquetados com a data de validade. Então, quais são as ações? As ações são apresentar para o dono, que aí lembra aquele relatório CEL que eu tinha falado para vocês ontem também? E ele tem o nome de CEL porque se você apresenta esse relatório bem apresentado, você ganhou o cliente. E aí, minha filha, você tá no céu mesmo. Então, lá naquele céu você já tinha feito isso, né? Então, você já falou com o cliente, ele já aprovou. E aí, você vai ter as etapas. Por exemplo, comprar as etiquetas, cotar etiquetas, comprar etiquetas, dar treinamento, treinamento teórico, treinamento prático. Mas, por exemplo, no fato de comprar as etiquetas, será que é você mesma que vai comprar? Será que essa empresa é grande, tem um departamento de compras? Como será que funciona? Por isso que às vezes algumas atividades você vai depender de outras pessoas. Então, plano de ação, 3 etapas. Primeira, lista as tarefas. Segunda, coloca os responsáveis. E terceiro, faz o cronograma com as datas que você tem provável de realizar cada uma das tarefas. Bom, dentro disso, a gente tem que o plano de ação está pronto. Procurei aqui, plano de ação fechado. A partir do momento que você listou tudo isso e colocou as datas, fez esse cronograma, tem uma coisa que vai ser importante. É você olhar a prioridade ou as prioridades. Tem tarefas que você vai conseguir fazer concomitantemente, uma com a outra. Tem tarefas que você não vai conseguir.
Tem tarefas que são muito mais importantes do que outras, então essas você vai priorizar. Tem não conformidades que você vai precisar muito do apoio do dono. Será que ele já está pronto e preparado para te dar esse apoio? Você também não sabe. Então, de acordo com tudo isso, quando você tem esse plano de ação aberto aqui na sua frente, na sua mesa, você vai estabelecendo as suas prioridades. O que você vai realmente colocar como no momento vai ser o seu primeiro trabalho, sua primeira jornada, aquilo que você vai pegar mesmo com firmeza e vai fazer. Aí, gente, eu digo para você assim, quando você já está com tudo isso pronto, fica tão mais fácil, tão mais tranquilo de você entrar e realmente começar a trabalhar, porque você não vai ter descanso. Porque você não vai ter aquela síndrome da barata tonta. Você não vai ficar baratonteando lá dentro. Porque cada dia que você chegar e olhar seu plano de ação, você vai ter aquelas atividades lá. Então, o plano de ação, ele tem várias utilidades dentro da UAN. Primeiro, ele vai te dar a sua rota de trabalho. Isso não tem nada que compre, gente. Você ter a direção, você ter a bússola, você saber por onde ir. Isso é fundamental. Então, o plano de ação, ele te dá essa rota, ele te dá esse caminho. O plano de ação também te dá uma coisa que é fundamental, que é você ter segurança do que você vai fazer. Outro ponto importante é que isso é um documento vivo. De preferência, que você fixe o seu plano de ação em algum local lá dentro da UAN, ou se você tiver uma sala lá na sua sala. Ah, e outra coisa que eu considero muito importante do plano de ação, que quase que eu ia esquecendo. Conte para as pessoas sobre o seu plano de ação. Conte para o dono, para o gestor, apresente, discuta com eles, mostre para os seus colaboradores. Lembra que eu sempre falo para vocês? Transforme aqueles seus simples e complicados colaboradores em seus fiéis seguidores. Sabe como você transforma seus colaboradores em fiéis seguidores das suas orientações e das boas práticas de fabricação? É fazendo-os participar. E o plano de ação, ele permite isso. É mais uma vantagem do plano de ação. Você pode mostrar, você pode discutir, principalmente porque para alcançar os objetivos que são seus, quem vai executar são eles. São seus colaboradores que vão executar. Para alcançar objetivos que você determinou, eles são peças-chave lá dentro. Então, compartilhe com eles esse plano de ação. Conte, você pode até pedir alguma sugestão. Você vai se surpreender quando você fizer isso, eu tenho certeza. As primeiras vezes que eu fiz isso, eu fiz muito desacreditadamente, gente. Eu achei que não ia surtir efeito. Mas eu vi que sempre surtiu. Eu vejo que cada vez que eu faço isso, os resultados vêm de forma mais rápida, mais eficientes. Então, quando você... Mais um motivo. Então, a gente viu que plano de ação vai servir para te dar rota, para te dar segurança do que fazer lá, combatendo a síndrome da barata tonta. Vai te dar o companheirismo dos seus colaboradores para atingir a meta. Ele vai também, como documento vivo, ele vai poder ser atualizado. Você vai poder ir lá e olhar, nossa, eu estou atrasada com essa tarefa, eu nem comecei, eu já teria que ter entregado essa tarefa amanhã. Por exemplo, você vai ver também que tem tarefas que ficaram esquecidas, porque, gente, são tantas coisas que a gente tem que fazer, e você vai olhar para aquele plano de ação que está fixado ali, e você vai ver, nossa, essa tarefa eu tinha até me esquecido. Então, mais um ponto a favor do plano de ação. Então, a gente já viu que ele ajuda você a construir sua rota, ele te dá o norte, ele te dá segurança e combate a síndrome da barata tonta, porque todo dia você já tem uma tarefa pré-determinada do que fazer. Terceiro,
Transforma seus colaboradores em seus companheiros de trabalho, porque eles vão estar ali observando também o que tem que ser feito e você vai ter discutido com eles. E quarto, você não deixa o documento morto, as tarefas por fazerem, você está sempre se lembrando de todas elas. E sempre que você cumpriu uma tarefa, principalmente se você cumpriu antes ou até na data do prazo marcada, comemore. Não deixe de comemorar e comemore junto com quem participou disso. Se foram todos os colaboradores, colabore com toda a equipe. Se foi algum colaborador específico, colabore e agradeça esse colaborador específico. Se foi o dono, da mesma forma. Se foi seu marido, se foi alguém na sua casa que algum dia teve que colaborar com você na confecção de um documento, que queria ir a uma festa e não foi porque você tinha que trabalhar, qualquer coisa desse sentido, te acompanhou à noite, às vezes que você tinha que ficar até mais tarde, agradeça também, conte, compartilhe. Então, plano de ação é uma ferramenta, gente, que não tem preço, ela não tem valor. Ela é muito, muito, muito valiosa. É só aprender a usar, ter consciência do que fazer. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa desse valioso instrumento que a gente tem. Não, parece que eu falei tudo de mais importante. Falei que ele é um facilitador da sua vida dentro da One. E que é ele que vai te ajudar a vencer e superar seus medos, a vencer e superar suas inseguranças. Porque uma vez que você tiver listado todas as suas tarefas, se tiver alguma coisa que você não sabe, você já vai correr para se informar. Você vai aprender a discutir, a colocar seus pontos de vista junto com o dono do estabelecimento, junto com seus colaboradores, porque isso tudo é uma prática, é uma vivência. Você não aprende calado, você não aprende sozinho, você não aprende trancado dentro do seu quarto estudando. Você aprende de verdade quando você põe a mão na massa, quando você se arrisca, quando você tem coragem de dar a tapa a cara. Não, né, gente? Dar cara a tapa. É assim que a gente aprende. É fazendo, é com a mão na massa. E é por isso que hoje a gente tinha que fechar, e mais uma vez peço desculpas pelo meu atraso por não ter podido estar às 11h17, mas estamos aqui agora no finalzinho da tarde, já com a nossa live se encerrando e dizendo para vocês, olhem com carinho o plano de ação que eu vou deixar lá no feed. E se vocês tiverem dúvida na hora de preencherem, me chamem, que eu tenho o maior prazer em ajudar vocês. E lembrem-se daquele passo a passo de quando a gente começa a entrar na One. Se algum de vocês não recebeu e tem interesse em receber, é só me mandar seu e-mail que eu tô mandando na hora para você. Porque, gente, o mais importante é que a gente construa a nossa carreira de nutricionista pautada em conhecimentos teóricos, sim, mas com muita prática, muita vivência, porque é isso que faz com que a gente veja os resultados daquilo que a gente sonha e, mais do que isso, que traga a nossa satisfação, que traga o reconhecimento, que traga o orgulho da carreira que a gente escolheu. E eu acredito muito nesse tripé que eu passei para vocês nesses 3 últimos dias. Checklist, relatório de não conformidades, que é o nosso relatório top, e plano de ação. Esse tripé, ele fortalece a sua vida dentro da One. Ele facilita a sua vida lá dentro. Ele faz com que você entenda melhor as coisas que estão acontecendo lá dentro, os seus colaboradores, o seu cliente. Sempre ande alinhado com tudo isso. Você, as suas necessidades, seu cliente, as necessidades dele, e seus colaboradores e suas necessidades. Coloque-se no lugar de cada um deles em cada atitude que você for tomar. Eu tenho certeza que você vai conseguir
ter uma carreira de sucesso, bem-sucedida, e você vai ser feliz dentro da UAM. E vencer todos aqueles preconceitos que a gente tem e aquelas crenças, porque são tantas crenças como se a UAM fosse o pior lugar para trabalhar. E não é. Ela é um lugar onde tem um terreno árido muitas vezes, mas que está pronto para ser construído, para ser plantado, semeado, aguado, e onde vai florescer uma árvore linda e dar muitos frutos. E você vai se orgulhar de ter feito parte desse plantio e dessa construção. Então eu desejo para você uma feliz tarde de sábado, um excelente final de semana e que, se for de estudo, olhe com carinho todos esses documentos que eu estou deixando para você. E se você gostou, conta para mim, para que eu possa continuar postando aqui conteúdos de relevância e de interesse de vocês. E se você acha que tem alguma colega ou algum colega que precisa de ouvir um pouquinho sobre planejamento, encaminhe essa live. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida em poder ajudar colegas da minha profissão a se sentirem mais seguros, mais felizes na carreira que escolheu. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima!